Quem é que és tu? É uma pergunta filosófica. É uma pergunta filosófica. Eu nunca quis ter o meu negócio. Nunca quiseste, ok. Vale a pena estar a sacrificar a minha saúde, poder até morrer porque não estou a cuidar de mim, não tenho tempo para mim. Eu não tenho que ser financeiro nem contabilista para perceber de finanças, mas existem um mínimo inegociável. Consegues que eles consigam ter margens maiores para valer a pena a rentabilidade de abrir um negócio. O risco. Mais de 90% das pessoas têm o retorno do investimento do valor da formação. Eu durante muito tempo, os outros é que mandavam no meu tempo. Pai, eu quero acabar assim, tanta coisa que eu ainda quero viver. Sabedoria, não é? É poder aprender com o erro dos outros e não ter de ser eu a sofrer com isso, não é? Ora, muito boa noite a todos que estão aí em casa. Hoje temos aqui connosco a Ana Gonçalves e hoje ela será a nossa convidada do Flexcast. A Ana é daquelas pessoas que prova, com factos e com resultados, que mesmo no nicho desafiante como a saúde, é possível construir uma marca forte e transformar a vida de centenas de profissionais. CEO de 13 Espaços de Saúde, fundadora da Academia Negócios de Saúde e autora do livro A Arte de Gerir o Negócio de Sucesso, a Ana é hoje uma referência nacional em liderança, marketing e negócios digitais na área da saúde. Portanto, Ana, seja muito bem-vinda ao Flexcast e malta aí de casa, não se esqueçam de deixar o vosso like, subscrever o canal e deixar um comentário, mas só no final do episódio, porque quero que estejam muito atentos a este brainstorming que vai acontecer aqui. Carlos, passo a palavra e aos dois desejo uma excelente conversa. Obrigada, até já. Muito obrigado, Rita, por me passares a palavra. Pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Flexcast. Subscrevam o canal, deixem aí o vosso like e, por fim, também se quiserem deixar um comentário sobre o episódio, nós agradecemos. Ana, muito bem-vinda, muito obrigado por teres aceito estares aqui no Flexcast e vamos falar sobre negócios, mas ligados à saúde, que acho que isto é uma estreia absoluta aqui no Flexcast. É uma seca, ninguém quer saber de negócios de saúde, estou a brincar. Acho que não, acho que o pessoal vai gostar bastante. Acho que vai gostar bastante. Mas Ana, antes de irmos ao negócio, vamos começar por ti. Quem é que és tu? Essa é uma pergunta filosófica, não é? É uma pergunta filosófica, por isso podes-me responder da maneira mais estranha possível. Vou gostar. Eu sou a Ana, não é? Mas sou também a filha da Júlia e do Luís, não é? Acho que este contexto foi muito importante para ser aquilo que eu sou hoje. Sou também irmã, sou mãe, não é? Sou mulher, sou amiga e adoro estas grandes facetas que eu tenho na vida. Não trocaria nenhuma, não é? Nenhuma caixinha das vários papéis que eu desempenho. Sou também uma apaixonada por pessoas e por desafios e sempre tive um super poder de descomplicar. Portanto, desde pequenina que me diziam, tu tens olho para a coisa, que é o nome do meu podcast, é Olho para a Coisa, porque eu conseguia descomplicar, conseguia ver a solução, não é? Encontrar soluções, e isso acho que me veio, tenho a certeza que isso com o meu crescimento me tornou aquilo que eu sou hoje, não é? Eu depois fui atleta de alta competição, que me trouxe aqui a disciplina e o grande rigor, os sacrifícios, não é? Para obter os resultados. Portanto, eu acho que isto tudo me tornou aquilo que eu sou hoje, não é? Que sou, no fundo, eu tenho, não é? Aquilo que a Rita descreveu, as 3 clínicas. Portanto, eu formei-me em fisioterapia. Neste momento sou não praticante, portanto sou só fisioterapeuta, mas não pratico. O meu dia é gerir os meus negócios, as minhas 3 clínicas e a Academia Negócios de Saúde, porque em 2020 vim para o digital então ajudar outros profissionais de saúde que, tal como eu, se sentiram perdidos nesta jornada de empreender, sozinhos, não é? Sem ter conhecimento na gestão das suas clínicas, e que a algum momento nós percebemos que queremos muito ter um negócio porque é o nosso sonho, mas rapidamente ele se torna o nosso pesadelo, não é? Porque toda a gente quer ter um negócio para ter liberdade de tempo, liberdade financeira. O que acontece é que depois trabalha mais, ganha menos, portanto, e há o reverso da medalha. Portanto, eu acredito muito que é possível, não é, ter aqui um negócio que não dependa de nós, neste ecossistema de empresário, colaborador e cliente em equilíbrio. E pronto, e o meu dia é isto, é estudar a área da saúde, é aquilo que me apaixona, a minha expertise é essa mesma diferenciação, porque experts em gestão há muitos, mas o mercado da saúde é muito específico. E ajudo e alavanco outros empreendedores, não é? Eu costumo dizer que eu podia continuar a abrir negócios ou ajudar outros a ter negócios. Então passei para o segundo passo, que é agora com 3 filhos, não é? Com uma boa gestão do meu tempo, eu preferi, vou ajudar outros a construir os seus negócios e eu vou acalmar esta loucura de... Portanto, Ana, aqui a primeira questão que eu te quero fazer depois da tua explicação é: quantos anos é que afinal tu tens? Porque já fizeste muita coisa. Porque tenho ar de velha, é isso? Não, mas porque já fizeste muita coisa. Vou fazer 40. 40? 15 dias. E já fizeste isto tudo? Eu já fiz isto tudo. Boa, espetacular. E qual foi o desporto de alta competição? Foi ténis. Ténis? Uau!
A sério? Sim. Não é nada comum. Não conheço. A minha bolha não toca no ténis. Isso é muito fixe. Sim. Caramba, fizeste alguma prova assim? Sim, fiz os campeonatos nacionais. Ok. E pronto, e depois ali no 12º ano, pronto, ali no 10º ano é um momento ali nos 15 anos no ténis muito decisivo, porque é um desporto que nos obriga não é como o futebol que os meus colegas jogavam 3 vezes por semana, não é? Nós temos treinos todos os dias, treinos bidiários, portanto é uma exigência. A sério? E ali aos 15, 16 é ali um ponto de escolha, não é? Portanto, em que ou me dedicava mais ao ténis ou aos estudos, graças a Deus os meus pais insistiram para que fosse os estudos. E pronto, e depois a partir do 11º, 12º ano e depois na faculdade então eram só os torneios universitários, pronto, eram torneios para me manter minimamente ativa e acabou aí a paixão do ténis, apesar de eu nunca achei que queria viver do ténis, mas para mim era um desporto que eu gostava, não é? E para mim foi muito importante, eu era muito insegura. Eu lembro-me que eu na primária lia só ao colo da professora, não lia em voz alta, não falava em público, portanto no Martin Masters falar para 3.500 pessoas foi uma barreira, não é? Uau! Um desafio. Quem diria? Quem diria, não é? Portanto eu digo, se eu consigo, toda a gente consegue, sou a prova. E o ténis, ao ser um desporto também, apesar de haver os interclubes mas era muito individual, não é? Pois. Portanto, acho que essa também me deu a segurança de que em campo era só eu, não é? Claro. Ou corria bem ou corria mal, a responsabilidade era minha. E isso acho que foi muito importante no meu crescimento e na minha maturidade e confiança. Engraçado. E, ou seja, lá está, por ser um desporto mais individualizado, tu para teres os teus treinos e tudo, se calhar tinhas que partilhar um espaço com outras pessoas, talvez? Os treinos eram em grupo. Ok. E depois tínhamos também as aulas particulares, não é? Ok. Que era o meu pai, que era o meu treinador. A sério? Sim, boa! E é um desporto, e na altura então, que era muito dispendioso, não é? Pois, imagino. E bidiário. Disseste-me bidiário. Na fase havia períodos do ano em que sim. Ok. Espetacular. Olha, sou muito desconhecedor sobre o ténis. Já aprendi aqui muita coisa. Obrigado, Ana. O ténis é o desporto que nós perdemos mais do que ganhamos, é engraçado, porque no torneio só ganha sempre um. É verdade. Portanto, estamos sempre a perder. É verdade. O número de vezes que ganhamos, mas é... Só mesmo um é que vai ficar feliz, porque o resto não há aqueles jogos do campeonato para... Pronto, engraçado. E por exemplo, tocaste na parte do Martin Masters e achei muito giro porque eu gostei muito da tua apresentação. Eu sou uma pessoa que gosta de estudar sobre todas as áreas e estou-me sempre a dar cabo da cabeça porque eu devia perceber mais sobre marketing, que é uma coisa que eu desvalorizo bastante, não porque... eu acho que deve ser dada muita atenção, mas eu sou a parte do operacional. Eu gosto de estar no operacional, mas gosto de ir aprender. E gostei muito da tua apresentação, como também tinha gostado do Roberto Cortês, ele também esteve cá. Portanto, algumas pessoas eu achei que me inspiraram de certa forma, e eu achei que, por exemplo, eu não diria que terias vergonha de falar para 3.000 pessoas, mas gostei muito da tua parte, identifiquei-me pela parte prática da coisa. Sim. Tu explicaste muito ali o teu método e uma série de coisas assim. Sim. Gosto, porque é números, e números eu gosto, é dados, é uma coisa que me toca, então achei muito interessante. Portanto, os meus parabéns. Obrigada. E por falar nisso também, eu sei que tens aqui o teu livro, isto porque eu vou fazer estas apresentações iniciais, porque depois eu se calhar vou começar a entrar em algumas perguntas e depois, para não desviar o tema, tu trouxeste aqui o teu livro, que eu quero-te agradecer muito por teres feito. O que é que nos fala o teu livro? Então, olha, o livro é aqui a arte de gerir um negócio de sucesso, não é? Porque eu acredito que é preciso aqui alguma arte, alguma flexibilidade, não é? Sem dúvida. Para conseguirmos ter resultados e ter sucesso. E são 55 princípios, base para qualquer negócio. Obviamente que em específico os exemplos são muito direcionados para a saúde, mas acredito que sirva a maioria dos negócios, porque a base para o sucesso acaba por ser idêntica. E eu estava muito bloqueada a escrever, sabes? Porque estava a escrever o livro e parecia quase o manual do meu curso. Pensei, não, isto é uma seca. A editora nisso foi incrível, porque eu ao fim de 2 meses disse, olha, vou escrever tudo diferente e tem que ser prático e descomplicado como eu, não é? Tem que ter aqui, e é uma das coisas que as pessoas dizem, não é? Parece que estão a falar comigo. Então, ok, são 55 princípios, podes ler um por dia, podes ler em 55 dias, em 55 semanas, se assim quiseres, não é? Mas no fundo que te permita ter um início e um fim curto. O empreendedor não tem tempo, quer aqui algo muito descomplicado, não é? E de colocar em prática. Então é isso, basicamente são os 55 princípios, não é? Que se eu tivesse que morrer e deixasse escrito, seriam estes e que para mim são a base para termos um negócio de sucesso. Muito interessante. E tendo em conta que tu escalaste o teu negócio relativamente rápido, sim. Como é que tudo começou esse questionamento de, já chega a esta parte operacional,
Quando é que foi e porquê? O negócio da academia ou o negócio Não, das antes, clínicas? quando tu estavas a trabalhar. Não, antes de tudo, vamos ao início. Quando tu Sim. trabalhavas como fisioterapia, Sim. porquê é que disseste que querias tentar ter um negócio? Olha, eu nunca quis ter o meu negócio. Nunca quiseste, Não. ok. Eu em 2007 fui trabalhar para a Fisiotorres, para a clínica onde eu estava, e em 2009 o gerente, ele tinha outras empresas, tinha ficado no divórcio com a clínica, ele não era fisioterapeuta, era a ex-mulher, e eu já fazia praticamente tudo, já geria, era a única, comecei com uma única fisioterapeuta a substituir, não é? Eles estiveram fechados durante uns meses, depois reabrimos, eu vou lá, eu tinha acabado o curso há 2 meses, portanto era uma bebé, não é? Sim. E acabei por ser, eu quero fazer o atendimento, cobrava, que fazia a gestão do estoque, ele foi vendo que eu ia sendo capaz e ia delegando cada vez mais, não é? E ao fim de 2 anos eu percebi que o investimento dele era pouco, não é, em termos de tempo, e ele tinha outros negócios muito mais rentáveis, e pronto, eu fiz-lhe a proposta, olha, por que não comprar-lhe a clínica? E ele, está bem, quem sabe? Eu depois liguei aos meus pais, olha, o que é que vocês acham? E a minha mãe, sim, mas eu depois fui, quando meto uma coisa na cabeça e pronto, e depois tinha aqui os patrocínios, não é, porque tinha aqui um valor que os meus pais tinham disponíveis que deram também ao meu irmão para comprarmos um carro, e eu pensei, olha, em vez de comprar o carro, vou comprar a clínica. Excelente. Não é? Há 16 anos atrás, hoje em dia não valeria aquilo que eu paguei, não é? Como é óbvio. E pronto, e surgiu aqui, por isso é que eu digo que este contexto da Júlia e do Luís é muito importante, dos meus pais, não é? Porque eu não tenho nada muito heroico de vir lá sim. e ter construído tudo sozinho. É heroico na mesma. Sim. É de uma forma diferente. Há pessoas que têm o patrocínio e não o fazem, não é? Exatamente. Sim. Então, espetacular. E quando compras... Exato. E depois em 2009 eu continuei a ser fisioterapeuta, mas em 2016 eu tive um cancro. Sério? Tive que me ausentar das clínicas. Tenho ideia que tu contaste isso, eu é que a minha memória. E nessa altura, não faz mal, e nessa altura foi o melhor que me aconteceu, porque nessa altura eu pensei o que é que eu queria da minha vida, não é? E nessa altura já tinha também outra clínica ainda, já tinha 2 clínicas, a da física, que foi uma parceria, uma exploração que eu estou a fazer de um serviço público, convencionado com o Sistema Nacional de Saúde, e pronto, e na altura, quando eu fiquei doente, percebi que já tinha o meu filho com 1 ano, portanto eu não tinha tempo para estar com o meu filho, para estar com o meu ex-marido, que na altura já era ex-marido, não é? Portanto, divorciei-me, estava completamente a minha vida toda ali um borbicais, não é? Que era tipo, não tinha saúde, não tinha relações, não tinha, não é? Porque eu não tinha tempo, basicamente. Claro. Mas no fundo também não tinha dinheiro. Também chegava ao final do mês e... Estava tudo mesmo abalado. Sim, exato. Quantos anos é que estavas nessa altura, Ana? Desculpa. Nessa altura tinha 30. Caramba. 30, 31. E logo nos 30, que é aquele momento da nossa vida que não é? Faz muitas perguntas. E a questionar foi, vale a pena isto? Vale a pena eu estar a sacrificar a minha saúde? Poder até morrer porque não estou a cuidar de mim, não tenho tempo para mim? E foi isso aí que me permitiu afastar-me, investir em conhecimento, depois tirei um Executive Master em Gestão de Serviços de Saúde e um mestrado em Gestão de Empresas para conseguir perceber alguma coisa de gestão, e eu pensei, olha, para regressar tem que ser bem feito, não é? Portanto, houve aqui uma grande mudança, portanto há 1 ano antes desta situação de saúde e depois, não é? Que eu comecei a ter muito mais coragem de dizer que não, de me posicionar, não é? Nos negócios, e pronto, e aí quando eu volto sem conseguir ainda ter agenda, não é? Pelos tratamentos e estar fragilizada, foi fácil dizer aos clientes que, olha, estou doente, não é? Portanto não os vou atender, e depois ainda comecei a abrir ali um dia por semana, mas depois já o meu coração já batia, depois apaixonei-me pelo mundo da gestão e já não regressei, e acho que estou no papel certo. Claro. Era uma boa fisioterapeuta, mas acho que sou uma excelente gestora. Claro, espetacular, grande história. E como é que foi essa parte de gerir? Portanto, estavas habituada à parte prática, como é que foi esse choque e essa transição? Para agora tem números, tem coisas, como é que é lidar com pessoas? Sim, é muito difícil essa transição, acho que é comum a qualquer profissional de saúde. Nós estamos muito habituados na saúde a seguir guidelines e ter 110% de certeza que tudo o que eu vou aplicar naquele meu doente vai funcionar e é seguro. Quando nós passamos para a gestão, às vezes não há certezas, a maioria das vezes, olha, vamos tentar, não é? Há probabilidades. Experimentar, exato. E erra-se, o erro na gestão é completamente diferente do erro em medicina, não é? Na saúde. Então esta crença que eu tinha e que associava em relação ao erro ser uma coisa má, tive que a desconstruir, não é? O tomar decisões sem ter 110% de certeza, às vezes não temos. Os números para mim nunca me assustaram muito. O meu pai era professor de matemática, eu adoro matemática, portanto já era uma área que eu sempre gostei muito, a parte financeira e dos números. Não fazia as contas, não é? Portanto, sabia que eles estavam lá, mas não os fazia. Mas é difícil quando nós estamos habituados a ter uma agenda em que trabalho 13 horas, dou 13 consultas ou 26 consultas, como eu dava, e pronto, e chegamos ao fim do dia e vamos embora, não é?
E de repente eu tenho 2 horas para gerir e então e o que é que eu vou fazer? E como é que se gera? Eu não tinha competências, nem sabia o que fazer sequer com aquele tempo. Acho que é algo que nós profissionais de saúde sentimos quando vamos gerir um negócio, que é, eu agora não tenho competências, não é? E felizmente que existe tanto a academia como outras formações, não é? Académicas até para nos ensinarem a gerir negócios, porque se eu, quando decido dar uma consulta numa determinada especialidade, só o faço quando tenho competências para tal, porque é que eu decidi abrir a minha clínica sem saber, não é? Achamos que a paixão e o amor serve. Chega. Antigamente não, chegava. Nem num casamento, só a paixão e o amor serve, não é? Exatamente. É verdade. Não, isso é muito interessante, esse feedback real. E depois tu gerias e tal, e foste para a tua terceira clínica. Porquê? Porque é que já querias expandir? Ou seja, a tua visão na altura era de expansão? Será que era por aí? Sim, eu tinha, isso foi em 2017 que abrimos, 2018 que abri a terceira, muito porque, lá está, hoje olho para trás e penso que se calhar o investimento que eu fiz, agora é fácil porque é tudo rentável, está tudo organizado, não é? Mas na altura, se calhar, se eu tivesse só ficado com a primeira, eu chegaria onde eu estou hoje, se calhar muito mais anos atrás, não é? Se o meu foco e a minha, isto é a lei da física, não é? Eu empurrar 2 caixas ou com as 2 mãos empurrar só uma, certamente Exato. Vou ter muito mais velocidade e capacidade de deslocar aquele objeto. Portanto, no foco acaba por ser a mesma coisa na gestão dos negócios e eu acho que é um dos erros que nós cometemos enquanto empreendedores, que é achamos que quanto mais nós vamos ter mais equipa ou mais espaços, é aqui o nosso fator de sucesso certo. Ou de rentabilidade, e não é de todo. De todo. E pronto, porque é que eu quis abrir? Foi a física, as clínicas convencionadas, mais por estar próximo da comunidade, não é? Eu tenho a clínica a Fisiotorres e o Espaço de Saúde Física em Torres Vedras mesmo, e tenho o Espaço de Saúde da Silveira, que é 12 km mais para a costa litoral ali do oeste, para conseguirmos dar resposta a outra população que não estava tão central, claro. Não tinha tanto acesso. E tu, isso é tudo físico, portanto estavas no mundo físico. O que é que te passou pela cabeça para dizer assim, agora vou para o digital? Assim, eu já era assim inovadora, eu sempre gostei do marketing, como eu gosto de comunicar. Pois. E eu lembro-me que mesmo na Fisiotorres nós começamos a ter Facebook e eu em 2000, portanto eu estava grávida do Tomé, portanto em 2014, 2015 nós gravamos, o Pharrell Williams lançou um desafio no mundo das empresas fazerem o videoclipe da música do Happy e nós na Fisiotorres fizemos e fomos à televisão, não é? Porque passou e depois até tivemos no cinema lá de Torres Vedras, não é? Aparecia um trecho, portanto eu já tinha assim alguma visão, sem saber que isto era marketing ou o que fazia, e já tinha alguns colegas que diziam que eu era muito comercial, não é? Portanto ali em 2014, 2015 vi para o digital médicos, não é? E profissionais de saúde fazer um vídeo, era assim fora da caixa e ali ainda por cima numa, não é? É um núcleo mais pequeno, um concelho mais pequeno, toda a gente se conhece, claro. Ver ali um médico no cinema, não é? A dançar, a fazer um vídeo. Vai estar a trabalhar, está ali na internet. Quase como descredibilizasse ali. Exato. Pronto, é o que é. Portanto, eu sempre gostei do marketing, mas um bocadinho como tu, não é? Como eu gosto muito de coisas mais objetivas, achava que o marketing era uma coisa muito. Que era um bocado. Não via como investimento, não é? Via mais como um custo, coisas muito pouco objetivas, que não é nada disso, não é? Bem objetivo. Mas em 2020, outra vez também nada heroico, não é? Que é. Vem a pandemia, fechamos as clínicas, nós não sabíamos se íamos abrir ou não, depois foi permitido as clínicas estarem abertas com uma série de regras e eu, lá está, nesta capacidade de descomplicar, tínhamos um decreto de lei e eu facilmente conseguia perceber como é que o iria aplicar. E tinha colegas que telefonavam-me a dizer, olha Ana, como é que vais fazer, como é que não vais fazer? E na altura eu pensei, ok, eu tenho mais de 100 colaboradores, eu não sei o que é que isto vai dar, então eu tenho aqui uma oportunidade, vou lançar um e-book, porque não tinha que aparecer, era só escrito, não é? Exato, ver como é que mais fácil. Com as estratégias para os empreendedores poderem abrir as suas clínicas e tiveram 2.000 empreendedores assim em um dia que fizeram, claro, eles estavam em casa desesperados, era a mesma dor, não é? Eu surfei a boa onda, não é? Mas pensei, como é que eu vou ajudar mais pessoas, gerar valor e ganhar também dinheiro? Porque eu estava numa situação em que não sabia o que é que ia acontecer. O que é que vai ser amanhã? Felizmente, as coisas na saúde, não tivemos assim tivemos alguns constrangimentos em termos de equipamentos, mas pudemos estar abertos, etc. Não teve assim tanto impacto depois no negócio, só ali aquele 2020 é que foi mais problemático. Mas pronto, depois acabei por ir para o digital sem perceber, eu tinha 300 seguidores no Instagram, eu não percebia nada de Instagram e o digital tem esta capacidade que é, eu hoje sou uma referência na área da gestão de saúde em Portugal,
em 5 anos, já viste? Verdade. Se calhar, eu se não tivesse Fantástico. o digital, demoraria 20 anos. Aquilo que tu Sim. disseste, já fizeste tanta coisa, não é? E o digital é muito, é o que eu digo, que é um megafone, não é? Portanto, leva a minha mensagem a mais pessoas e permite-me chegar onde eu em Torres Vedras, ali, só no presencial, não conseguia. Não era suficiente. Portanto, foi basicamente porque precisava de dinheiro e pensei como é que eu vou ajudar outras pessoas gerando valor para mim, foi isso. E resolve-se o problema do dinheiro para toda a gente. Exato, para as pessoas e para mim. Exatamente. Não, muito bom, e até pela coragem em si, porque eu não conheço mais ninguém que fale sobre gestão na parte da saúde. Aliás, diria que até face ao nosso país nem é muito, Sim, sei lá, mainstream se falar saúde Sim. e negócio e tal. Sim, eu tenho muitas pessoas que me adoram na internet. Pois, eu imagino que sim. Não sei porque é que me seguem, não é? Elas não gostam de mim. Se elas acham que eu sou. Imagino Mas que também sim. tenho muitas pessoas que gostam, não é? Portanto, A essas maioria, eu tenho que- sim. a maioria, certamente. Sim, agora começam a existir algumas pessoas, alguns ex-alunos até, não é? E Claro. às vezes a minha equipa fica muito revoltada e diz: olha, isto é assim, isto é copiar ou ser copiado. Eu prefiro ser copiado, é sinal que É verdade. vou inovar e que Sem à frente. dúvida A alguma. concorrência é boa, mas eu percebo que eu já estou uns passinhos mais à frente, não é? Claro. Aqueles que vão aparecendo, porque depois isto do digital é um grande sonho de muita gente, não é? Que é, pá, aquilo é fantástico. Agora, a Ana, eu tenho o patrocínio de uma marca de roupa e tenho os hotéis e tenho, não é? Que É. bom, e parece que está sempre. Mas o digital, isto é uma maratona, não é? É um grande um desafio. E é preciso uma grande dedicação e nem toda a gente está preparada para isso. Eu acho, é uma coisa que eu me orgulho muito da minha capacidade de ser consistente. Acho que o desporto me deu isso, que é eu há 4 anos e meio que todas as semanas sai um podcast, todas as semanas sai uma newsletter, todos os dias sai um post, sabes? Existe consistência. E eu sei que nem toda a gente é tipo que o Não. Cristiano Ronaldo diz, né? Eu posso dar o plano, tenta ser o Cristiano Ronaldo, não é? Exatamente. Não me comparando, não quero ser pouco humilde, achar que sou o na Cristiano tua Ronaldo. área, se Sim. calhar. Sim, mas não, era só na analogia Sim, de sim. podemos ter o plano, mas depois e o sonho, mas depois a Exato. consistência e a mentalidade é mais difícil. Sem Portanto, dúvida eu acho que o alguma. digital depois tem esta coisa que é, as pessoas parece que é muito fácil, não é? E eu estou sempre a dizer, eu não quero que pareça fácil, Claro. porque não é fácil, não é? Há dias em que também apetece desistir, que não apetece fazer stories, não apetece fazer vídeos, e tem que se fazer porque é o compromisso. É claro, é um negócio, é o seu trabalho, exatamente. E ser empreendedor e ser empresário é isso, Sim. é a jornada toda. Eu acho que as pessoas cá veem o resultado e pensam, boa, eu quero o resultado. Senta-te aqui um bocadinho, agora vou-te explicar o processo. Esse cá já não quero. Se calhar é um Então bocadinho até podem trabalhoso. querer até perceber o que é. Ou não é? isso, até sentir a dor nas Sim, mãos. Sim, eu digo sempre isso quando compro o meu curso. Eu tenho o curso Clínicas de Sucesso, que já vamos para a 13ª edição. E eu digo sempre, a primeira coisa que eu digo é: vocês não vão ter sucesso por terem comprado o curso. Isso. Vocês vão ter sucesso se aplicarem aquilo que está aqui no curso. Portanto, Exato. eu até dou 100% de garantia, portanto nós damos, tipo, a final dos 3 dias, se ficassem satisfeitos, eu dou-te 100% o valor, só preciso dizer não gostei. Ok. Sei que estou a correr um risco, não é? Daqueles Sim. que podem, mas é o que é, eu tenho mesmo confiança. Pá, eu não quero ninguém que saia de lá sem perceber, olha, valeu a pena pagar isto, sabes? Claro. Então é um bocado, olha, tens que tirar valor, mas tens que fazer por ti. Não é? Não Sem basta dúvida. só Não. vir aqui aprender. Lá está, e explicaste muito bem, porque não adianta mesmo tu perceberes o método, porque, ou melhor, não adianta só perceberes o método se depois não aplicares. E mesmo aplicando, há sempre probabilidades, porque Claro. certezas na vida, só a morte. Sim. Não é? 13ª turma. 13ª turma. Quantas turmas é que tu abres por ano? Só são 5 anos? Já abri 3, 2. Caramba. Para o ano vamos abrir 3, se calhar, não sei, eu nunca sei. Espetacular. Parabéns, os meus parabéns. Vamos aqui a um ponto que se calhar me interessa bastante. Como é que foi explicar e adaptar, até é fácil, portanto, adaptares a gestão à parte da saúde, mas tendo em conta que não é muito comum se falar de saúde e gestão, como é que tu arranjaste aí um esquema para ser fácil de explicar a um profissional que está habituado a trabalhar na parte operacional da saúde, que havia uma possibilidade dele sei lá, criar o seu próprio negócio e ter um método em cima que aquilo começasse a funcionar, porque uma coisa é termos uma fábrica e uma linha de produção, não é? Sim. Conseguimos construir uma ideia. Na saúde é diferente. É parecido.
É parecido, não mas... chamando de linha de produção, certo, descredibiliza aqui um trabalho mais precário que possa ser do claro, profissional de saúde, mas no fundo tudo aquilo que eu partilho é baseado em evidência. Portanto, eu estudo muito, não é? Há muitos estudos sobre gestão e sobre o mercado da saúde, que eu nem sequer sabia que existia mercado da saúde, achava que o mercado era, sei lá, o de Santa Cruz, não é? Eu ia ao domingo de manhã, quando eu comecei a perceber que há um mercado, há uma tendência do mercado, dos consumidores. Portanto, é só estudando o que eu tenho aos meus laboratórios, não é? No fundo, eu tenho na prática as clínicas em que eu consigo implementar, consigo perceber logo o que é que corre bem, o que é que corre mal, apresento aos alunos, olha, isto funciona, isto não funciona, não é? Porque também das técnicas e das estratégias que muitas vezes a literatura retrata como ser boas práticas, na saúde em Portugal nós não temos assim tantos estudos, não é? E o público e os clientes são diferentes, não é? De mercado para mercado, então acho que é interessante eu perceber, olha, uma estratégia que funciona muito bem na saúde é a mensagem de aniversário. É uma excelente técnica de reativação de clientes, que eu diria, pá, eu, Ana, recebo mensagens de aniversário de marcas e não valorizo, não é? Então eu tive que testar, não é? E ter métricas para perceber, ok, mais de 60% das pessoas que recebem a mensagem de aniversário vêm à clínica naquele mês. Então é porque 60% com uma mensagem, sabes? Então é tipo, pá, esta estratégia funciona, então é partilhar. E no fundo foi eu agregar, ok, toda aquela informação académica que eu tinha, que muitas vezes também não nos diz nada, não é? Porque eu tinha lá a professora a falar como é que se despede alguém e ela nunca teve que despedir a ninguém, não é? Pois. E é muito bom quando nós somos CEOs e gestores dos milhões dos outros, mas as nossas centenas valem muito, não é? É mais difícil. E pronto, e trazer aqui, agora perdi, e trazer aqui a parte da académica, não é? Que eu tinha. Para, ok, o que é que me faz eu ter sucesso, não é? Como é que eu consegui construir? Esta também foi uma jornada boa para mim, não é? Que eu criar o meu método, não é? Que eu chamei o Clínicas de Sucesso, porque sucesso é mesmo diferente para cada um de nós, não é? Com aquele método podes atingir o objetivo de sucesso que tu quiseres, mas no fundo perceber quais são os pilares inegociáveis no negócio, não é? Na saúde em específico, e depois em cada pilar também qual é que é o inegociável que o empreendedor ou empresário tem que ter. Porque se calhar eu não tenho que ser financeiro, nem contabilista para perceber de finanças, mas existem o mínimo inegociável que eu tenho que perceber de finanças, não é? Para poder gerir bem e tomar decisões. É a mesma coisa que no marketing, ou nas vendas, ou na equipa. Portanto, no fundo foi eu começar, como eu sou boa nessa parte mais prática, para mim foi mais fácil trazer esse suporte todo, mas é sempre baseado em muita evidência e muito estudo, porque como eu venho da parte também da saúde, não é? Claro. Parte muito objetiva, não gosto de teorias, não é? Só por serem teorias. Acima de tudo aplicas e isso dá-te a parte depois seguinte, que é a parte da experimentação, do resultado. Acho que aqui a grande diferenciação da academia é isso, não é? Porque tanto eu como a minha equipa, como os especialistas que colaboram, os nossos mentores da academia são ex-alunos que têm as suas empresas e os mesmos desafios, não é? Portanto é um livro ou as formações, não é? De empreendedor para empreendedor. E eu acho que isto é, as pessoas dizem, parece que estás a falar para mim, tu sabes bem o que eu estou a sentir. Para mim é fácil, não é? Porque era o que eu sentia, o que eu às vezes ainda sinto, não é? Porque ser eu, e é fácil eu criar essa empatia, porque no fundo eu sou o público-alvo, não é? Há 16 anos atrás era eu. Não, isso é muito interessante teres ido lá está, eu falava-te na parte industrial porque a minha área é contabilidade e gestão e mesmo eu quando desenvolvi a minha estratégia de investimentos há uns anos, foi pelo método assim. Eu sempre pensava, caramba, se nós na produção trabalhamos desta forma, isto funciona assim, será que eu conseguia replicar este método, claro, com variáveis diferentes, mas para uma estratégia de gestão financeira e da gestão financeira levá-la para a gestão de investimentos? Pronto, tudo começa na mesma jornada. O que me tem surpreendido é que eu chego à conclusão, de cada vez que vou falando com empresários, mesmo de áreas diferentes, é que tudo coincide no mesmo. O método, a base é a mesma. Depois só adaptamos às nossas variáveis, às nossas estruturas, mas parece que o fio condutor é sempre o mesmo. Muito interessante. Esse é um bom ponto que é uma das coisas que eu descomplico logo nas formações, que é o que é que nós na saúde vendemos, um serviço ou um produto? E eles, um serviço. Eu, não, é um produto através de um serviço. Então nós temos que produtizar essa experiência, não é? E eu só consigo, enquanto, todos os clientes só querem marcar para mim, não é? Eu não consigo encher a agenda dos meus clientes, ok? Porque nós ainda não refletimos o que é que me faz ter a agenda cheia, não é? Eu percebi que, então eu criei um método que é toda a gente, não existem protocolos em que toda a gente sabe que vamos buscar o cliente à recepção,
informação, na primeira vez o que é que se faz, na segunda vez as estratégias de follow-up. Portanto, existe no fundo uma linha de montagem, não é? Que não é de ser tudo igual, não é? Mas haver uma sequência de entrada do cliente, da retenção do cliente e reativação. Portanto, no fundo são atração, retenção, reativação. Acaba por ser um fluxo, não é? Que é fácil de perceber. E quanto mais padronizado tiver, melhor vai ser, mais coerente vai ser também a experiência deste cliente, aumenta a fidelização, ele volta, recomenda, pronto, acaba por ser tudo igual. Portanto, no fundo o grande desafio dos serviços é esse, é como é que eu não estou a vender esta caneca, não é? É um serviço de um profissional de saúde altamente qualificado e muitas vezes até mais qualificado do que o gestor ou o dono da clínica, mas ele tem que seguir determinados parâmetros, não é? E padrões da prática dele. Agora, tecnicamente, o que ele vai prescrever, obviamente que isso é dele, não é? Mas toda essa experiência tem que ser padronizada. Excelente. Portanto, no fundo, a indústria ensina-nos muito. É verdade. Eu pego sempre na indústria para criar os meus métodos. Sim. E interessante, ou seja, mesmo depois para o gestor ver dados, quando padronizas é muito mais fácil. Estavas a falar da parte, por exemplo, da fidelização, mas acredito que até para a parte dos custos e parte financeira deves ter criado um sistema mais ou menos idêntico. Sim. Espetacular. Parabéns. E quando tu, por exemplo, tu agora tens 3 clínicas, e disseste-me no início que agora querias também dedicar, agora não, já há uns anos que tentas também dedicar mais tempo a ti. Passa-te pela cabeça em algum momento tu venderes as tuas clínicas? Eu já tive um estúdio de treino personalizado, o EFIT, em que o vendi. Uma estratégia foi interessante, não é? Tive uma boa proposta. Eu já tive propostas e agora com esta exposição ainda tenho mais propostas de compra das clínicas. As da física é um contrato de 25 anos de exploração, portanto não é vendável, não é? Da Fisiotorres nunca o pensei por ser o meu laboratório, não é? No fundo, porque eu consigo aplicar e validar, mas sei que mais cedo ou mais tarde vai acontecer, não é? Eu está preparada para isso, eu tenho essa estratégia na minha estratégia pessoal, e pronto, e acho que os negócios têm 3 fins, não é? Dramático, é ou fecham, ou vamos para a herança, ou vendemos. Pai, eu não sei se a herança também é muito, se é uma boa herança para os meus filhos, portanto se calhar prefiro vender e gerar valor e construir outros ativos para os deixar. Sem dúvida, isso é muito interessante. Por acaso nas tuas formações é algo que tu falas com os teus clientes, porque a mentalidade para a construção, para a venda é diferente. É. Aliás, eu digo sempre que o meu método é preparar para que ele não dependa de si, para que ele seja vendável, não é? Porque mesmo que tu não queiras vender, vais chegar a um lugar muito melhor, não é? Porque se eu conseguir otimizar custos, se eu conseguir criar um EBITDA, não é? No meu negócio, se eu conseguir ser apelativo para alguém o comprar, é porque é interessante também para mim. Portanto, o raciocínio é um bocadinho, eles ficam um bocado assim, não é? Mas é este pensamento que depois logo decidiremos se vamos vendê-lo ou não, mas no fundo eu vou criar esses processos e sistemas para que o negócio não dependa de mim, gerando valor e desta forma, ou decide se quer vender ou não, mas muito com a estratégia pessoal, porque o que eu sinto é que os empresários decidem ter o negócio porque querem, ou razões normalmente é porque querem, não se identificam com a saúde em específico noutras clínicas onde estejam, ou querem ter a tal liberdade de tempo ou liberdade financeira, mas no fundo eles não têm muita estratégia pessoal, não é? E o negócio serve-te para o teu veículo uma estratégia pessoal, e se eu não perceber o que é que eu quero aqui por 10, 15 anos atingir, e de que forma é que este negócio me dá rentabilidade, porque pode haver outros negócios mais interessantes. Eu posso ir para o imobiliário, posso ir para a bolsa, posso ir para, não é, para outros que me dá mais rentabilidade, não é? Porque é que eu decido estar ali? E às vezes é levá-los a refletir sobre essa estratégia pessoal, não é? Quanto é que eu quero ganhar ao final do mês, não é? Quanto é que aqui por 10 anos eu gostava de ter rentabilidade mensal que me permitisse não trabalhar, não é? E exatamente. Porque senão andamos aqui um bocadinho à deriva, a querer muito crescimento só da empresa. Às vezes na saúde, quanto mais crescemos, mais despesas também temos, não significa mais margem. Claro. E pronto, e no fundo é levá-los aqui a esta reflexão, mas eu acredito muito que se estruturarmos o negócio para ser vendido, ele vai criar muito mais valor, independentemente depois se eu vou vender ou não. Claro, isso é muito interessante, é pensar na melhor eficiência e otimização possível da estrutura, e depois logo se vê. Sim. Porque depois vais vender bem. Depois vais vender bem, porque tu vais chegar àquele fim, e isso é uma coisa que eu notei ao longo destes anos com alguns empresários. Agora está um bocadinho diferente, mas notava mais em algumas pessoas um bocado mais antigas, que muitas vezes o negócio era a única solução, ou seja, tenho de abrir uma empresa, era a vida daquilo. E então nunca foi pensada a estrutura, os mapas financeiros, não havia a leitura e a análise da empresa como ela devia ser feita. Então muitas vezes chegavam
aquelas empresas até perdiam dinheiro, não é? Não tinham margem nenhuma, chegava-se ao fim e aquilo, a pessoa estava quase a pagar para trabalhar, que seria o contrário, é trabalhar mas ganhar alguma coisa. E tu, ao arrumares a casa, consegues que eles consigam ter margens maiores para valer a pena a rentabilidade de abrir um negócio, porque se vais queimar cabelo, não é? Pestanas, o risco, todo o stress e as confusões que aparecem, para no fim a tua margem nem sequer compensar isso, então realmente se calhar mais valia às vezes fazer trabalhar para outros. E nós na saúde, que a nossa parte operacional é bem valorizada, portanto conseguiríamos ter maior rentabilidade. É um bocadinho isso, não é? A maioria dos empreendedores que aplicam o método, todos os que aplicam, a maioria que tira o curso, quem aplica refere muito isso, não é? Que eu trabalho menos e ganho mais, não é? E muitas vezes até aumentei só 20% a faturação ou 15%, mas tive muito mais margem, não é? Portanto, naquele primeiro ano eu digo sempre, façam a gestão da expectativa, que é quando vamos arrumar a casa, não queremos até crescer, se calhar não vai ser esse o objetivo no primeiro ano, quando trabalhamos a estrutura de negócio, para depois conseguir crescer, não é? Eu costumo dizer que é a mesma coisa que eu abrir a minha casa, a porta da minha casa e vir toda a gente e ainda não ter lá as cadeiras, não é? Tipo, não vai correr bem. Eu primeiro tenho que arrumar a casa, não é? Mobilá-la para depois estar preparada, porque abrir a porta às vezes e ter mais clientes só me vai trazer mais confusão. Isso e infelizmente a maioria dos empreendedores que chega à academia chega com essa dor, que é já não quer que o telefone toque, já não quer trabalhar mais, já tem a agenda cheia, já não sabe como é que pode sair daquela prisão, não é? Do negócio, e é pena, ainda ali 10, 12% vem ainda com alguma leveza porque quer atrair clientes e está noutra fase. Temos ali 3% que ainda vai abrir a sua clínica, são os mais espertos. E esses vão ver só, vão aprender primeiro. Sim, está bom. Os outros, pronto, eu percebo, não há muito conhecimento, ainda é muito tabu isto da gestão e acabamos por só na dor, não é? Procurar ajuda, como eu acabei por fazer igual, portanto não sou ninguém para julgar. Claro, não, e quase sempre é assim tudo na vida. Geralmente nós vamos procurar porque alguma coisa mexeu connosco, até lá nós empurramos, não é? Sim. E depois também outra coisa que se calhar pode acontecer, que é a pessoa até se lança e está envolvida na dinâmica do negócio e nunca pensou na gestão. E de repente cresce, a tula fica passada, claro está. Dizer que não há ninguém até hoje que eu perguntei porquê é que abriste o teu negócio e ela tenha-me dito assim, porque adoro finanças, porque adoro gerir pessoas, porque não é? Portanto, adoro gerir stock. Exato. Adoro, não é? Portanto, é um efeito colateral. É isso mesmo. É um bocadinho, e este amor e paixão serve muito numa fase inicial, mas depois lá está, depois também começamos a fazer contas, então não tenho vida, não vejo os meus filhos, não é? Não tenho, portanto eu já fui salvadora de casamentos, não é? Salvadora, portanto já tive aqui resultados incríveis e pronto, é um bocadinho isso, não é? Que vale a pena, não é? Claro. Estou aqui para quê? E a mim foi uma doença, mas às vezes é um divórcio, Exato. São os filhos que nascem, são exatamente. A questão financeira, não é? Até falaste que aqueles 3% são os sortudos, mas é verdade. E ainda bem que estás a falar assim até abertamente e até diria que isso até às vezes é a melhor coisa, se me permites dar um conselho. Se eu realmente formei-me na área, mas pelo aquilo que eu vejo, era mesmo preferível as pessoas fazerem uma formação antes de às vezes abrir o negócio. Sim. Uma coisa é ter patrocínios, como estava a dizer, achei espetacular a palavra, vou adotar, porque permite-te cometer mais erros e se correr mal, repetir e vai. Para mim não, sabes? Para mim era o compromisso que eu também tinha com eles, que eu tenho que honrar isto. Também é um facto. Era uma pressão, depende do perfil. Mas sim. O que eu quero dizer é que se tens um cash flow que te permita, agora a maioria das pessoas não tem. Sim. Então o risco ainda é muito maior do que a pessoa acha que vai ser, porque não é só a perda do negócio, é a perda do que perdeu de estar noutro sítio a ganhar dinheiro. Há duas perdas. E custa a oportunidade. E depois não é só isso, é quando eu tiro a formação, desses 3% não abrem todos a clínica. Claro. Porque alguns percebem, eu não quero isto. Pois, exatamente. Eu já percebi o que é que envolve gerir um negócio e eu não quero. Às vezes é difícil, quando nós já investimos no negócio de saúde, não é? Com uma estrutura, com equipamentos, já temos responsabilidades financeiras no banco, não é? Claro. E de repente percebemos, não é bem isto que eu queria e agora? Não é? Pois, a criança já nasceu. Sim. É desesperante depois esse modelo. Há alguns que se apaixonam, a maioria apaixona-se pela gestão e percebe, não é? Claro. O bom de gerir e saber gerir de forma saudável e ecológica. Outros não, e já tivemos empreendedores que decidiram fechar, não é? E que perceberam, eu realmente vou trabalhar para outros. Até houve sociedades, sinergias que aconteceram nas formações e nos grupos, porque perceberam que
E porque agora também parece que há um bocadinho na moda que temos que ser CEOs ou temos que ser empreendedores para ter sucesso. Claro. Os meus melhores colaboradores são empreendedores, não é? Empreendem dentro da minha empresa e acabam por, no fundo, eu dou sempre a dizer, o meu lugar de CEO está à disposição. Lutem por ele e está tudo certo. Portanto, a ambição está cá. Até precisas pegar por aí. Quem ganha mais dinheiro não quer o gestor. Pois, exato. São os vendedores. Sim, os bons vendedores são os que, porque a maioria é tudo comissão. É comissão, é variável. E o gestor também tem o risco em cima das costas. Sim, isso lá está. É aquela velha máxima. Agora, gerir tem que ser uma paixão, acredito. Não inicial, ou se for inicial melhor, mas se não for, tem que se ganhar o gosto, porque senão vai ser uma tortura. Lá está, falava-te isso há pouco. Vende-se muito que é muito fácil. Não é. O resultado é bom, vale a pena, porém a jornada é dolorosa e não é para todos. Sim. E se tu puderes realmente ter algum conhecimento para te ajudar nessa jornada, para tu não desistires a meio ou lá está, até te endividares e pronto, que pode destruir a tua vida, eu acho isto muito, muito importante. E o que tu fazes acaba por ajudar a evitar esses problemas. Na Fisiotorres eu tenho a minha gestora, que é a Susana, que ela agora é a minha sócia também, e há pouco tempo tive uma líder aqui, um braço direito, que saiu para fazer o seu negócio, e ela dizia, então mas ela não tem a noção, ela como é gestora, não é? E ela começou como recepcionista na clínica, portanto teve aqui um crescimento incrível, e ela dizia-me, então mas ela olha para ti de certeza e pensa, tu conseguiste isso em 17 anos, ela com a idade que ela tem, em não sei quanto tempo ainda construir, se ela for ver o dinheiro que ela ganhava, a liberdade de tempo, não é? É isso. Isto, e eu sim, mas às vezes nós diz muito mais sobre aquela pessoa, muitas vezes temos uma necessidade de reconhecimento, queremos provar que conseguimos, queremos experimentar e está tudo certo nisso, não é? A jornada de cada um, mas efetivamente se os empreendedores não fossem meio loucos, havia menos empresas, não é? Porque iríamos ser muito mais ponderados em determinadas coisas. Eu própria, quando vendi o estúdio e fiz uma boa venda, mas obviamente que tive aquele tempo, não é? Eu não contabilizei todo o tempo que eu dediquei, não é? A formar a equipa, tudo bem que já era um negócio que não dependia de mim, era totalmente aqui investidora também no negócio, mas na verdade nós não contabilizamos, porque pela paixão e o amor, não é? Pela motivação de fazer. Porque há outras estratégias mais interessantes e tu também as ensinas certamente de termos investido rentabilidade sem ser ter um negócio. Apesar que eu acho que o melhor negócio é ter um negócio, sempre, na minha opinião. Depende da margem. Pois. Tudo depende da margem final. Se a margem não passar os 20 e tal %, claramente, se calhar não vale a pena ter um negócio aberto. Na saúde é muito desafiante ter 20 e tal %. É como a restauração. É ali 17% a média do mercado, pequenas e médias empresas. Porque o problema está sempre interessante. Dobra cara. Pois é, porque é especializado. São muito altos. Não tens hipótese. E depois não é só isso, temos equipamentos que ao fim de 2, 3 anos acabaram e temos de estar sempre a fazer investimentos. Claro. E depois tem a tecnologia e também têm que ir atrás dela. E depois estamos muito dependentes de uma mão de obra. De uma mão de obra que é qualificada e que às vezes está bem disposta, outras vezes mal disposta. Umas vezes acha que as pessoas já não querem usar aquele equipamento, querem usar outro. Nós dizemos, não, mas temos aqui este tratamento que era bom para esta pessoa. Esqueci-me de dizer. Certo. E é escassa a mão de obra? Bom, sim. Nos próximos 5 anos o maior desafio dos negócios de saúde vai ser a atração de colaboradores. Há tanta gente em tantas áreas a queixar-se disto. Sim, não sei como é que se... Na saúde... A inteligência artificial não vai ajudar. Vai, ao menos. Sim, acaba na Europa, não é? Na China já os hospitais. Pois, isso é outra conversa. Europa, temos aqui algumas regras que não nos permitem a substituição total do profissional de saúde, mas existem muitas na estrutura, seja a parte mais administrativa, de marketing, processo, atendimento ao cliente. Eu acredito que vai ajudar a reduzir aqui a parte do custo. Pode ser aí que a margem às vezes é um jeitito. Sim, mesmo na parte do diagnóstico, nos relatórios, no tempo, não é? A otimização da agenda. Que vale às vezes mais do que a margem. Sim. Sem dúvida alguma. Eu só para clarificar o que eu disse há pouco, eu digo isto dos 20% por duas coisas. Primeiro, porque inflação normal, que toda a gente conhece e fala dos 2-3%, essa inflação é só dos produtos. O arroz, a massa, aquelas coisas mais básicas. Não é a inflação monetária, ou seja, o dinheiro que é impresso, aquilo que define se a pessoa realmente está mais rica ou mais pobre. E essa inflação tende a ser mais alta, acima dos 15% em média ao ano. Ora, portanto, eu falava dos 20%, se eu considerar 5% para a pessoa que está ali a assumir o risco e
e não está a fazer contas às horas e à dedicação do trabalho que coloca ali, e falo dos 20%, tenho completa noção que uma grande parte dos negócios não chega aí. Sim. Mas lá está, eu não estou a dizer isto para desencorajar, eu só estou a dizer para ser aquele número bom para dizeres assim, caramba, então vamos focar nisto. E eu quando falo também dos 17%, não existem esses indicadores, mas acredito que muitos dos empresários também, a empresa acaba por lhes servir noutras dimensões. Excelente. Que não podemos, se calhar, partilhar aqui. Sim. Mas mesmo até noutra forma, que é, a empresa acaba por ser tua na mesma. Sim. E tu disseste há pouco, ao menos vendes. Sim, então, sim. se estruturares a tua empresa, imagina aquela liberta. Também temos que pensar bem, não é? Com o que pagamos mais valias. Sim, tem essas contas todas, exatamente. Sim. Mas vamos pensar assim, se pelo menos liberta aí vá 15% e consegues que ela ao ano, o balanço em si, os ativos da empresa vão escalando, tens um EBITDA até interessante que numa venda te pode multiplicar ali umas coisinhas, bom, é um excelente negócio. Por isso eu estou a dizer, eu acho que o melhor negócio é um negócio, é ter um negócio. Depende das margens. Agora, depois disso, até porque depois estratégias, claro. 15%, 17% também é diferente, 100 mil euros ou de 10 milhões. Não tenhas dúvidas. E depois depende também quem está a começar. Às vezes alguém está a começar a dizer, eu fiz 100% o ano passado. Pois, se calhar abriste também o ano passado, dobraste os clientes e se calhar a coisa... Portanto, isto depois também depende da dimensão. Sim, exatamente, claro. depende sempre disto. Portanto, tudo depende. Agora, pode-te libertar às vezes menos percentagem, mas libertar-te muito cash flow e depois com esse cash flow aplicares noutras coisas, tal. Exatamente, um bocado por aí. Olha, mas aqui outra questão que eu também tenho, e por exemplo, eu não sei se tu tens métricas, por exemplo, se calhar tens já dos teus alunos, mas a nível de crescimento, faturação, quando os teus alunos começam a aplicar o método, tens algum número que consigas partilhar com o pessoal? Nós temos em 6 meses, não é? Sabemos que em 3 meses mais de 90% das pessoas têm um retorno do investimento do valor da formação. Portanto, é fixe perceber que, ok, eu digo sempre, isto é um investimento, vocês têm que gerar valor na empresa para pagar isto, não é? O fundo perdido, não é? Nós tiramos formações sempre. Certo. É o fundo perdido. Está tudo certo, algumas servem só para desenvolvimento pessoal e está tudo bem, não é? Mas nesta área em específico não concordo. Temos aqui um aumento médio de 25% o volume de faturação, que é incrível no negócio de saúde. Temos qualquer negócio, malta. Pois sim, qualquer negócio. Muito bom. Na saúde temos depois diminuições em cerca de 30% das taxas de desmarcação, que é um grande problema nos negócios de saúde. Portanto, consequentemente, aumenta a faturação. Não é? Exato. As pessoas vão mais e deixam de faltar menos. Portanto, temos aqui uma redução, não tenho a noção da percentagem, mas sei que é muito a redução do tempo. Eu meço as horas que o empreendedor trabalha como clínico e como gestor, portanto, e a maioria diminui a parte operacional e fica com a parte de gestor, e no todo tem aqui uma percentagem, uma redução, não sei se é 15%, 17% ali do valor de horas, número de horas que trabalha semanalmente. Portanto, também acaba por ter aqui um impacto interessante. Sobres 25, de 15, extraordinário negócio. No primeiro ano, após a implementação do método, conseguem quase todos ir de férias, portanto ali acima de 95% conseguem, que respondem aos questionários, conseguem ir de férias, portanto que é outro indicador, porque a maioria quando entra, não é? Nós medimos o ir de férias, o número de elementos de equipa que também aumenta, o número de horas, o crescimento da faturação e a taxa de desmarcação. São assim os 5 indicadores mais interessantes, porque são os problemáticos no negócio de saúde. Tu fazes uma contabilidade analítica para tudo, já estou a ver. Pois é. Extraordinário. Isso é o meu pai matemático. Eu ainda hoje ensino o pessoal sempre de, malta, quem dominar a parte analítica, caramba, são poucas as pessoas que realmente a dominam. Quando dominam, tudo começa a ser mais fácil. Interessante, Ana, vou ter de comprar o teu curso só para eu ir de férias. Eu ainda estou naquela fase, apesar que, e vai ser sempre aquela desculpa, mas é verdade, na minha estrutura, que não tem nada a ver com esta, eu sou a parte operacional, eu gosto, eu tenho de ser, e acho que é insubstituível. Imagina. Então não vais de férias, está resolvido. Não, vou ter de ir. Tudo é uma questão de organização. É essa a desculpa que nós vamos arranjar. Podes não valorizar ir de férias. Se cá não. Eu quando vou de férias leio. Gostas? Gosto de ler, gosto de fazer cursos. Falavas os cursos, eu só pensava, a Rita olhar para mim, eu só pensava assim: bom, eu tenho para aí 30 e tal cursos comprados para fazer. Portanto, estás proibido de comprar o meu. Vou ter de os fazer. Mas isto é porque a minha parte é muito prática e a parte financeira não consigo formar ninguém aos meus olhos. Eu ficaria rica cada vez que eu ouvisse isso.
Se eu cada vez que ouvisse isso ganhasse €1, pois imagina, estava milionário. tens toda a razão. Tens toda a razão. Estava milionário. Se Há calhar. uma área que é difícil, como cirurgias. Não é? Portanto, eu sou a prova de que é possível. É um facto. É que eu não tenho, imagina. Agora, ninguém vai fazer igual a nós, não. Mas eu estou aqui, está lá a Patrícia em casa. Claro. Não é? Pá, ninguém limpa tão bem os vidros como eu. Claro. Eu continuo a achar que eu sou a melhor a limpar os vidros. Pá, mas eles estão a ser limpos enquanto eu estou aqui. Verdade. É assim tão importante que eles estejam limpos daquela forma que eu achava que era incrível. E certamente ela depois vai chegar a uma altura que até vai limpá-lo melhor do que eu, porque eu a permiti que ela também se desenvolvesse. Não é? Portanto, nós vamos perder sempre um bocadinho para depois ganhar um bocadinho mais à frente. Isso eu concordo totalmente contigo. Portanto, diz mais sobre nós do que sobre as pessoas que estão à nossa volta. Não tenho as dúvidas. E depois tem sempre. Ficar deprimido. Não, eu tenho noção. Mas tem sempre aquela verde. O meu resultado é a margem. Ou seja, vou explicar isto. Porque faz diferença eu ter uma rentabilidade de 10 ou 15 ou 20. Então, se eu estou a formar e a pessoa só tem 10, esses 10 diferenças representam muito. Não sei se me faço entender. Mas é assim, olha, eu, nos meus 40 anos sábios, nos meus sábios 40 anos aprendi uma coisa: tudo é tempo ou dinheiro. Eu querer tempo e dinheiro vai ser muito difícil. Totalmente. E tens de estar disponível de abdicar de algum dinheiro para teres tempo. Totalmente. É um bocadinho isso, não é? Eu sei que eu penso, ok, eu se for medir analiticamente o resultado das horas que eu estou com os meus filhos, a rentabilidade financeira de eu estar com os meus filhos é zero. Até é negativa. Claro. Porque eu, ao estar com os meus filhos, não estou a rentabilizar financeiramente outras coisas que podia estar a fazer. Ok, mas tenho uma rentabilidade incalculável, não é? Que é o vínculo que crio com eles, as memórias. Portanto, a partir do momento em que para mim é um muito maior ROI cuidar de mim, ir ao ginásio, estar com a minha família, poder viajar, poder proporcionar experiências aos meus filhos, então, pronto, esse ROI é muito mais positivo do que aquilo que eu vou perder por ser outra pessoa a fazer o trabalho em que eu vou ter que pagar e que se calhar não vai gerar tanto valor como eu. Sem dúvida. Eu concordo totalmente contigo, porque eu sempre achei que até uma X idade, eu defini a minha meta até aos 40 anos, eu aceito ok, vou reformular, desculpem. Eu até aos 35 anos eu aceito trabalhar como trabalho até hoje há 7. Mais do que isso não. Já vou reduzir, porque eu também quero ser pai. Pois. E tenho noção, e isso para mim não há ROI, não é? Não há ROI. Isso aí não interessa absolutamente para nada. Então, até lá vamos fazer. Tenho 33, faltam 2. Depois, logo se terá que ajustar, mesmo que a rentabilidade tenha de cair. Tens toda a razão. Imagina que tu dizias assim: olha, mas eu não quero ir de férias e estou tranquilo assim e quero esta estratégia para até aos 40 anos. Pá, também está tudo certo, não é? Claro. Não estou aqui a ser provocadora, não estou aqui a julgar, não é? Porque acho que a decisão é de cada um, não é? Claro. O fixe da vida é isso, é que tipo, a lagosta é tua, a minha lagosta é minha, portanto a empresa é minha, eu é que sei, a minha vida, não é? Mas tu achas que algum dia deixarias de trabalhar? Dificilmente. Tu gostas de trabalhar? Gosto de trabalhar. É que eu também. Gosto muito de trabalhar, mas comecei a tirar outros prazeres. A doença, não é? Isso parece uma velha a falar. Mas isso foi muito importante. Sim, foi importante para mim, para eu valorizar outras coisas. Concordo. Eu não valorizava, e isto é triste, não é? Mas eu lembro-me dos meus amigos combinarem jantar, eu achava que era uma seca. Tipo, eu estar ali a jantar e depois vamos sair à noite e depois de manhã já não estou bem, depois já ia não estar bem na segunda-feira, não ia trabalhar e não ia... Portanto, eu para mim estava sempre... Eu agora obrigo-me a ler livros que não sejam da área de gestão e empreendedorismo. Porque eu adoro ler, mas sempre achei um desperdício não ler, sabes? Totalmente. Agora comecei a ler, viciei-me aqui numa série da Criada, uma série de, pronto, vou aqui já no 3º livro, portanto, e agora já consigo também ter prazer e sinto que, pá, eu também preciso disto, porque eu sou muito mais do que a Ana trabalhadora. Tal e qual. Agora, se isso te serve, não é? No sentido em que chegas ao final do dia e estás tranquilo e estás bem. Não. Eu gosto, e por isso é que também tenho o meu espaço do Flexcast, porque eu gosto, em tudo na minha vida, eu gosto de ser muito transparente. Gosto muito de sinceridade. Eu não gosto de dizer às pessoas, por isso é que eu também se calhar sou mal nas redes sociais. Eu não consigo demonstrar a Walt Disney. Eu gosto de mostrar a realidade, estás a ver? E nós paramos pela força. Imagina, eu sempre que me recordo eu fazer pausas na vida é quando o corpo dá um tilt. Tu tiveste uma situação grave e isso fez-te pensar. Eu se calhar vou dizer é que as minhas situações não são graves o suficiente para eu me sentar numa cadeira e dizer assim, temos que mudar. O corpo vai avisando, não é? Vai avisando. Deixa de ver de um olho. Depois... Se calhar não, eu ignorei-o, não é? Pois. Estás-me a avisar, mas eu não quero ver. Exatamente. O que isso quer dizer que nós corremos todos atrás do tempo, porque tempo é dinheiro, mas
se for uma fase, se as pessoas quiserem passar por isso, top. Eu acho que a recompensa vale a pena. O tesouro é bom. Sim. Mas depois, se for para a vida, temos que fazer um ajuste. E ainda bem que tu o fizeste. E eu faço as perguntas porque sou eu. É a curiosidade genuína de alguém que eu atribuo valor pelo que ele conquistou. E acho mesmo isto importante. Acho que isto é mesmo importante, passar este feedback para as pessoas, porque quando elas vão lançar um negócio, muitas vezes nos dizem, parece que é tudo muito fácil. Eu gosto de dizer, tenta, mas não é nada fácil. Quem te disse que era fácil, com método e estratégia é mais fácil, não é? Sem dúvida alguma. Ou há um caminho, não é? Sem dúvida alguma. Às vezes perguntam-me, ainda hoje fui a outro podcast, ele perguntava-me, não é, como é que eu estou no domínio do meu tempo, e eu sinto que sou dona do meu tempo, e aquilo que tu dizias, não é? O que é que eu sinto de diferença, se calhar, de há 10 anos atrás, quando estive doente, e agora? Eu não via a luz no fundo do túnel, sabes? Eu trabalhava e estava tão anestesiada com aquilo que eu não via a luz ao fundo do túnel. Achava que um dia, quem sabe na reforma vou usufruir, quem sabe, não é? Mas a vida pode acabar amanhã, não é? Estou aqui a pensar nos 35, para quê? Certo. Se calhar pode não chegar lá ou pode, não é? O que é ser dramático. Sim, mas estás a trazer um equilíbrio à coisa, que é importante. E o que eu sinto agora é que eu sei que, olha, estes 2 meses eu vou andar incrivelmente na loucura porque me comprometi a isto. Mas está tudo certo. Mas agora eu consigo ter um planeamento e antecipação, que é alguém me convida e agora só tenho em 2026, não é? Portanto, 2025 está fechada a agenda. E eu ter esta clareza também é importante. Eu ser a dona do meu tempo. E eu durante muito tempo, os outros é que mandavam no meu tempo. É? E essa sensação de não ver a luz ao fundo do túnel é desafiante. É diferente de, olha, é um mês e depois vai melhorar. É? Claro. E quando perguntas mesmo oportunistas da minha parte. E por exemplo, quando és viciado, eu sou viciado em trabalhar. Eu digo às pessoas, eu trabalho de 2 a 14 horas todos os dias. Mas se eu trabalhasse 8, eu ia estar no paraíso. Porque já ia ganhar muitas horas para fazer outras coisas. E eu agora até estou-me a esforçar muito para voltar ao desporto. Sim. Durante 5 anos abandonei completamente e retomei. Em junho comecei a retomar qualquer coisinha. Ainda com muitas falhas, mas vou fazendo mais do que eu fazia durante os últimos 5 anos. Mas tu eras viciado em trabalho ou não? Sou. És? Ainda és? Só estou um comprimido todos os dias. Ok. Como é que resolveste esse problema desse vício? Há alguma associação de... Exato, empreendedores anónimos. Devia haver, não é? Que é uma doença. Dava jeito, não é? Eu acho que é muito aqui o autocontrole, não é? Eu sou obcecada, não é? Eu acho que qualquer empreendedor ou empresário acaba por ser. Eu dou por mim a estar no jantar dos amigos e apetecia-me estar a falar de trabalho, não é? A ter que me controlar. E mandar-me embora. Sim, exato. E é tipo, só queres falar de trabalho. Mesmo com o meu marido, que é empreendedor, não é? Que tem um negócio dele, ele tipo, Ana, acalma-te. Exato, já chega. Sim, quando eu meto uma coisa na cabeça, portanto, aquilo é difícil. Mas não sei comecei a ter outros prazeres, não é? E isso é importante. E às vezes não tem que ser o desporto, tem que ser o desporto que te vai preencher, não é? Ou aquilo que vai fazer sentido. Ou, os teus filhos ajudaram nisso? Os filhos ajudaram e o ficar doente também ajudou. Claro. Mas nisso agora eu sinto muito prazer em fazer exercício, não é? Também já fazia desporto também. Pois. Estava habituado, mas eu estive ali quase 8 anos sem fazer desporto. O ir ao supermercado, não é? Eu preparar as refeições. Eu não tinha tempo, não é? Se não metesse na agenda ir ao supermercado, não havia comida em casa, não é? E não estava, eu era um caixote de lixo, não é? Estava a comer tudo aquilo que não estava efetivamente a priorizar. Claro. E aí começar a ter este prazer. Agora a minha mente viaja, não é? Às vezes as pessoas dizem, tu nas férias não desligas. Eu não posso desligar de mim, Ana. Eu tenho cá a caixinha, não é? Aliás, e de férias é quando nós temos mais ideias e mais... Esse é outro problema. Esse é outro problema. Tem mais ideias, queremos conversar mais, queremos analisar mais coisas e de repente dizem-nos, olha, mas estamos de férias. Pois, mas não dá para parar a máquina, não é? Tu, quando nas tuas formações, nos teus cursos, tocas um pouco nisto da gestão do tempo do empreendedor? É o último pilar da formação, é a gestão de tempo e produtividade, porque é aquilo que nós somos muito maus, ainda por cima quando na saúde, em que eu lido com a doença, não é, de alguém, alguém às 8 da noite liga-me a dizer que está com uma dor de dentes e que não consegue dormir, e eu penso, é só mais esta pessoa, não é só mais, é difícil para nós conseguirmos, sim. E normalmente somos muito maus os profissionais de saúde a gerir aqui o seu tempo, e o empreendedor, como é muito criativo, né, temos muitas ideias, ter a clareza de vou-me focar no essencial ou prioritário, e pronto, eu passo o método que me ajudou, não é o método
é o meu método, não é? Que funcionou e depois cada um adapta aquilo Claro. à sua estratégia pessoal. Porque nós queremos sempre mais, não é? Queremos sempre alcançar mais. E as pessoas, Não é isso que nos Pois. faz crescer também. porque depois as pessoas depois podem achar que isto tem a ver com o dinheiro. Não tem nada a ver. Não. Se tivesse a ver, não empreendia. Pois. Tem muito a ver com a realização pessoal de não, vou conquistar mais qualquer coisa, vou conseguir fazer mais qualquer essa coisa. adrenalina, não é? É. De querer mais. E depois é muito difícil de reduzir. Sim. Parece a minha psicóloga. Não, é isso. Não, é muito bom trocar estas ideias. E ainda bem que estás a valorizar esse capítulo e fazes passar isso aos teus alunos, Sim. porque se entrarem mal, depois é um vício tremendo que é difícil de largar. Aliás, até para implementarem aquilo que nós ensinamos, eles vão ter que gerir a sua agenda, não é? E Pois. ter tempo. E um exercício simples como, olha, qual era a minha agenda de sonho? Já pensaste? Tipo, olha, tipo um calendário escolar, sabes, como antigamente, segunda a domingo, pá, o que era o meu sonho? Era fazer isto de manhã, era trabalhar estas horas, era ter tempo para isto, e pode ser estudar, pode ser ler, não é? Coisas que servem-te a ti que não me servem a mim. E depois o que é que eu tenho que fazer para me aproximar, não é? Quais são as decisões que eu tenho que fazer para me aproximar? E se calhar não é uma decisão confortável agora, mas eu sei que é para chegar lá à frente à minha agenda de sonho, não é? Só também não vale a pena, não é? Andamos aqui só para... Isso é tão perfeito, porque estavas a falar e eu só pensava assim, Carlos, tu és horrível. Eu já desenhei N vezes a minha agenda de sonho, mas depois na parte prática já ignoro-a. Pois sim, Porque lá está, essa cena do alcançar coisas. Outra coisa que estavas a falar, fazer cursos e tudo. Eu sou uma pessoa que lá está, sou viciada em trabalho e em aprendizagem. Uhum. É muito difícil. Ou seja, e depois lá está, domino o custo da oportunidade, domino o custo do tempo, o custo do dinheiro. Eu penso assim, caramba, tenho aqui 1 hora para fazer isto, vou fazer aquilo. Não, aquilo é relaxante. Isto não me vai trazer nada na minha vida. Vou fazer antes isto. Mas é um erro. É um a erro. tal história do o ROI é muito relativo. É um erro. Não podemos ser sempre analíticos. Tal até como nas finanças, eu gosto de dar uma dica ao pessoal que é nós também temos que viver a vida. Eu costumo dizer que nós não temos de viver só para o Carlos da manhã, também temos de ver o Carlos de hoje. Então eu costumo dizer assim, se queimas 10% no Carlos de hoje, obrigas-te a poupar 10% para o Carlos da manhã. Okay. Tudo é um equilíbrio. Sim. Mas na prática é tão fácil fazer isto com dinheiro, não é? Ou eu falo para mim é fácil, mas depois na parte prática também poder pensar igual. 10% é para lazer do teu tempo, Carlos. Sim. Ou então seguir a lei de Pareto, não era? 80-20, que era uma grande ajuda. Sim, o que eu acho é que a vida é mesmo isso, não é? É nós procurarmos esse equilíbrio, é o que nos faz às vezes estar a desviar para um lado, desviar para o outro. Eu próprio às vezes estou a descarrilar e depois meto-me. És o teu próprio árbitro, talvez? Sim, e os meus filhos são um grande barómetro para mim. Uau! Quando eu percebo que há mais birras, eu estou com muito menos paciência, pensar, parou, não é? Estou aqui. Ou eles próprios dizem, mãe, olha para mim sem o telefone na mão. E eu até tento ser disciplinada, não é? Tento. E não mexer no telefone. Quer dizer, está o exemplo, não há tecnologia em casa, não é? Certo. Depois estou eu com o telefone. Exato, estragas tudo. Sim. E eles acabam por ser este barómetro, e o meu marido, não é? A família acaba por ser aqui o barómetro do meu, tenho que me atinar. Uau. Eu vi a minha vida a terminar, sabes? E às vezes até me esqueço desse lugar, e está tudo bem, não é? Não podemos viver. Claro. Mas naquela altura eu pensei, ok, então se a minha vida nos próximos 6 meses acabar, eu quero acabar assim, há tanta coisa que eu ainda quero viver, ainda quero saltar de paraquedas, que já o fiz, ainda quero, não é? Ainda quero escrever um livro, ainda quero fazer tanta coisa, não é? Queria ser capa da Forbes antes dos 40, aconteceu, foi bom. Portanto, queria tanta coisa que queria concretizar e estava a perder-me nesse meu caminho, estava só no trabalho. E será que eu sou só mesmo isso? Será que é isso que os meus filhos vão orgulhar, ou vão se orgulhar de hoje antes de virmos para aqui que tive a jogar basquete com eles, não é? E tive a tomar banho, já estava atrasada para vir para aqui e eles fartamos-nos de rir, não é? Ou ontem à noite a jogarmos ao polícia ao ladrão com os meus pais, que não conseguiam pescar o olho e que ríamos e que foi super divertido. Pronto, acho que essas memórias, não é? E eu se calhar, como é que eu quero ser lembrada, não é? E acho que os filhos nos trazem esse espelho. Verdade. Portanto, quando fores pai vais perceber. Extraordinário. Eu imagino. Vejo nos filhos dos outros. Isso é tão real. Mas acho que é a vida a acontecer também, não é? Tudo tem que ter um equilíbrio. Nós não devemos ser tão extremados para um lado nem para o outro. Devemos nos conseguir ter um equilíbrio, porque os extremos vão existir e o segredo está nesse equilíbrio que nós conseguimos construir. Obrigado pela tua partilha, Ana. Nesse aspecto já me ajudaste. Bom, eu já vi que nós estamos a caminhar para o fim e eu fico triste porque o tempo passa a voar. Mas há aqui ainda uma outra coisa que eu quero te perguntar, Ana. Na parte financeira,
isto também toca um bocado a mim, então tornar aqui uma coisa gira. Qual a tua preocupação com o teu futuro financeiro? Ok. Precisamente pela parte a dita reforma. Tu estás a empreender, disseste-me que gostas de trabalhar, portanto, eu acredito que tu, enquanto te sentires capaz, vais continuar a empreender e a trabalhar. Se calhar não és propriamente aquela pessoa que temos que falar sobre isto, mas preocupa-te um pouco o teu futuro financeiro. Eu já fiz aquilo que eu quero aos meus 50 anos, não é? Qual é a rentabilidade mensal que eu preciso e que eu quero, e tenho a minha estratégia pessoal. Para isso eu vou fazer uma diversificação em imobiliário, vou fazer em ETFs, vou fazer em PPR, vou fazer no negócio, não é? O outro pilar, nos negócios, e eu percebo que rentabilidades é que eu tenho que ter de cada coisa, não é? Para me servir. E o meu desafio depois é, ok, então esta rentabilidade que dá no negócio, como é que eu vou otimizá-la, não é? E construir a meu favor e criar valor, mas se tudo correr bem neste plano, não é? Agora foi o que eu te disse, os 50 anos podem não acontecer, não é? Claro. Mas é uma preocupação que eu tenho e que eu não tinha, porque eu nem tinha tempo para preocupar-me com isto, não é? Quando um negócio nem sequer dá muita liquidez, como é que eu ia ter tempo para pensar o que é que eu ia... Eu pensava, olha, depois lá à frente pode-se ver, não é? E é isso que eu sinto até nas pessoas. Sim. Se tudo já está tão apertadinho, não conseguem ter uma folga. Sim. Portanto, no fundo, a minha estratégia é essa. A minha preocupação financeira é de que forma é que aqui por 10 anos vou com o meu Hugo de autocaravana pelo mundo. Incrível. Meus filhos já estão na faculdade e estarão a sobreviver, vão ter comigo onde eu estiver, e eu consigo ter rentabilidade mensal, não é? Sem ter aqui propriamente o meu trabalho, não é? Mas certamente depois vou fazer uma página, se fosse nesta altura, da viagem, não é? Pelo mundo da autocaravana, não é? Ainda ia... Espetacular. Mas eu acho que é muito mais fácil também empreender, e a academia foi muito mais fácil para mim empreender, e se calhar acertei muito melhor, mais encurtado, não é? Não só porque já tinha a experiência de empreender, mas porque na verdade eu não precisava deste negócio para comer. E isso dá-me a clareza para cobrar o preço certo, dizer não e dizer sim aos clientes que eu quero, eu definir as edições que eu quero por ano, porque eu na realidade já atingi o copo cheio, não é? No sentido de servir as minhas necessidades. Não sou milionária, não é? Mas sou, na verdade. Sim, é? Sim. Depende do que é que estás a falar, sim, não é? Exato. Mas no fundo, para mim, eu ter a minha fada da Patrícia a trabalhar comigo em casa e ajudar-me, para eu permitir-me estar tempo com os meus filhos, eu poder estar a jantar e não ter que olhar para o preço da garrafa de vinho, ou poder ter o agosto, olha, vou trabalhar onde eu quiser, quando eu quiser. Portanto, essa liberdade, para mim, eu já atingi. Estou na fase nirvana, não é? E agora, isso permite-me também ter mais leveza na academia e nos outros negócios. Portanto, aquela coisa que se diz, parece que dinheiro gera dinheiro. Sim. Gera. Nós acabamos de trabalhar de forma mais inteligente, já não arriscamos só pela maluquice, já ponderamos porque já fomos malucos, não é? Exato, já fomos tal e qual. E acaba por sermos aqui, empreendermos de forma muito mais inteligente, não é? Só vale a pena ir a jogo se esse jogo tiver rentabilidade e valer a pena. Exatamente. Espetacular. Isso é mesmo importante, esse feedback, porque num país que as pessoas têm muita dificuldade em poupar dinheiro, em aplicar dinheiro. Aplicar se calhar mais do poupar. Não tenho a noção. Não, sim. Eu acho que acontece um bocado de ambas. Mas o aplicar, claramente, é o campeão de tudo. Eu acho que antigamente, os nossos pais, os nossos avós, eles poupavam muito mais. Nós não. Nós somos consumistas totalmente. O sistema financeiro e tudo na vida está feito para sermos consumistas. Isso faz a economia girar. Por outro lado, traz outros problemas, que não quero estar agora a dar uma aula sobre isso, mas ou seja, no fim a poupança é pouca e o meu problema está sempre no amanhã. Isto vale para pessoas como para empresas. Uma empresa que não consiga também fazer o planeamento do seu caixa ou da sua tesouraria a 6 meses, a 1 ano, e onde é que vai aplicar o dinheiro, onde é que vai rentabilizar, também não é um negócio eficiente, é um negócio mais manco. E é bom tu teres essa preocupação, porque mesmo que tu queiras depois um dia vender um negócio, quanto mais ele for pensado e planeado nesse sentido, também vai ser muito mais fácil de ser vendido. Ou para aquela pessoa que não o quer vender, mas usar esse negócio para ter a sua rentabilidade que precisa depois no futuro. Porque imagina, a maioria dos empreendedores quando chega à academia, e há pessoas que têm clínicas há 20 anos, 15 anos, nunca tiraram lucros da empresa. Nunca aplicaram, portanto é muito aquela coisa como eu tinha, que era a rentabilidade para reinvestir no negócio. E até me esquecia, eu dava para fundo perdido o dinheiro que eu entrei. Pois. E todo o risco, não é? Se eu fosse
contabilizar o que eu teria que pagar a alguém para fazer o que eu faço, certamente não seria aquilo que eu ganhava naquela altura, não é? Exatamente. Mas pronto, era muito, tudo o que eu ganhava eu reinvestia outra vez novamente no negócio e está tudo certo. Sim, há uma fase inicial, que é necessária, sim. Exatamente. Mas depois, pá, tem que valer a pena, não é? Tens. Que estavas a dizer. Ou melhor, sim, se quiseres ter mais eficiência, convém. Até porque tu podes investir dentro do teu negócio. A tua empresa pode comprar ações, a tua empresa pode comprar criptomoedas, pode comprar o que ela quiser, pode investir, e isso é ativo da empresa, gera também património, o que é muito bom. Muito bem, Ana, eu gostei imenso de falar contigo, tenho muita pena de teres de ir embora. Dava para fazermos aqui mais uma conversa, mais um bocadinho também um bocadinho mais parte filosófica. Eu gosto muito de pensar, como tu vês. Eu acho que quem gosta de números, se gostar de lógica, acaba por gostar de pensar. Ou seja, isto é uma caneca, mas porquê? O que é que foi feito aqui? Estás a perceber? Essa parte é gira. Eu acho que para teres construído o teu método é porque és uma pessoa que também gosta de lógica, gosta de processo e tal. Não é só porque gera dinheiro, é porque deu-te gozo também criar esse método. E afinal, falavas há bocado no início sobre os laboratórios, e que bom, precisas ter os laboratórios, e essa é a parte gira da coisa. Tu experimentares, ter o erro, ter que afinar a máquina, se calhar não está tão bem, e depois é que vamos ensinar as pessoas. Isso é um processo top, espetacular, incrível, e só mesmo quem é empreendedor, ou neste caso empresário, é que tem a oportunidade de passar por isto. Não é tudo mau, não é tudo bom, mas há coisas que são mais chatas, outras nem tanto, mas isto é um processo que dá gosto de passar por ele, pelo menos para quem gosta. Quero-te oferecer uma prenda. Foi o que tu escolheste, quero-te oferecer uma prenda. Não é só tu que me ofereces. Vais-me oferecer criptomoedas. Não está bom agora, hoje. Não, hoje é esta hora, este minuto. Hoje é este minuto, já foi. Aliás, já há um mês atrás foi bom para vender algumas coisas. Bitcoin nos 120 mil, muito bom. Pai comprou nos 17 mil, que não fui eu. 120 mil está mais do que suficiente. Agora esperamos para o próximo. Olha, Ana, mas a prenda que eu te quero dar é uma canequinha do Flexcast. É assim, é só um miminho. Eu sei que isto, olha, não dá ROI, mas é um gesto pela tua presença e... Obrigado eu pela conversa. Obrigado eu. É um gesto só para tu saberes, pelo menos eu entendo sempre, eu gosto de receber coisas quando me dão nem seja um cartão. Obrigado. Tenho noção que a pessoa teve... Pois, sou. És? Sou. Também és? Não. Ok. Não. Eu guardo tudo que me dão. Eu não tenho coragem. Mas o homem, por mais tendência o homem do que a mulher. Mas é verdade. Estás a ver o cartão? Eu tenho aqui um cartão. Ensinaram-me isto quando eu trabalhei na parte do imobiliário, que era uma estratégia, inclusive a Ramax se fazia há muitos anos, que era sempre oferecer um cartão de visita, porque a maioria das pessoas recebia um cartão e sentia que era um respeito, que recebeu um cartão. E eu sofro do mesmo. Eu tenho uma caixa cheia de cartões. Não tenho coragem de pôr nenhum fora. Há anos. Agora tens de ler o meu livro. Tenho de ler o livro, que é como não acumular. Exato. Tens de ler o livro, que é para ter a certeza que gostaste dele. Vou ler. Que vais tirar férias. Tenho a certeza absoluta que vou ler. Agora é assim, tenho uma lista de vários. Portanto, não te consigo dar um timing. Mas faz-me sentido que é uma área que vai me interessar. Apesar de não ter a ver com a saúde, tem a ver com a gestão. Sim. E a gestão eu já gosto, então vou aprender mais qualquer coisa. Boa. Ana, muito obrigado. Obrigada, eu também. E se precisares de alguma coisa, conta comigo. Senhoras e senhores, agora sim, vocês vão comentar o que é que acharam sobre o podcast. Eu acho que foi um episódio muito bom. Vocês aqui na descrição vão ter as redes sociais todas da Ana, para vocês acompanharem o trabalho dela. Acho que vale a pena. Se quiserem montar um negócio, ponderem. Ver o que é que a Ana tem para vos ajudar, porque realmente, opinião pessoal, se vocês não têm noção do que estão a fazer, às vezes o dano pode ser irreversível. Não toca a mim, mas toca a pessoas muito próximas de mim, que se calhar depois é muito difícil dar um jeito e às vezes a vida desequilibra. Acho que um método, eu sou sempre a favor de aprendizagem, estudar, sabedoria, não é? É poder aprender com o erro dos outros e não ter de ser eu a sofrer com eles, não é? Pessoal, nós encontramos para a semana. Sejam felizes e sejam flexíveis. Um abraço.